A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui na continuação ao nosso curso A Excelência da Pregação. Gostaria da sua atenção neste momento, para que você não possa perder nenhuma informação no que vai ser falado e ensinado a partir de agora. Estamos aqui na aula 3, no tema Princípios da Pregação Bíblica. Amém? Toda geração precisa de uma reforma e avivamento. O avivamento que precisamos é alcançado e sustentado através do ensino da palavra. Nós devemos voltar à pregação e ao ensino apostólico, com a oração necessária que deve acompanhá-la, tendo em conta os desafios que enfrentamos atualmente. A mensagem autêntica, aplicada, direta e incisivamente comunicada com entusiasmos, alegria e poder do Espírito. A pregação que precisamos, pregar onde a palavra de Deus é o mestre e o pregador é o servo. Deus é o mestre e nós somos apenas um servo. Pregação que argumenta a partir das Escrituras para a necessidade e supremacia de Cristo crucificado. Pregar onde o Espírito fala enquanto sua palavra é desdobrada. Pregar onde a palavra de Deus é o mestre e o pregador é o servo, que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 2. Nós não usamos a Bíblia ou fazemos algo com a Bíblia. Lá em Isaías, capítulo 66, versículo 2, ou também no capítulo 64, no versículo 8. Nós corretamente manuseamos e transmitimos as verdades que nos foram confiadas. Você pode também estar meditando Números, capítulo 4, também 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 2 até o versículo 15. Princípios da pregação bíblica. Deixamos a Bíblia falar por si mesma. Não adicionamos ou tiramos algo dela. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Amém? Toda vez, quando você for ministrar a palavra, ou até mesmo receber uma oportunidade, deixa a própria Bíblia falar por si mesma. Não precisa acrescentar aquilo que já está sendo falado. Amém? E também nunca tira nada que está escrito na palavra. Nunca tira vírgula e nunca tira o tio. Nunca prega a palavra de Deus pela metade. Prega com a verdade. Respeitamos o contexto. Sempre respeita o contexto. Nunca leia apenas um versículo. Leia por completo. Você pode também estar meditando em Mateus capítulo 4, versículo 6 e o 7. Deixamos o texto determinar nossa estrutura. Muitas vezes trabalhamos através de livros e deixamos a Bíblia definir agendas. Que você possa também meditar em Atos capítulo 20 e versículo 27. Pregamos a mensagem dada pelo texto.
Pregação que argumenta a partir das Escrituras para a necessidade dos ouvintes e que anuncia a supremacia de Cristo crucificado. Atos capítulo 17, versículo 1 até o versículo 12. Nós não apenas afirmamos e exortamos, nós argumentamos a partir do texto. Não apenas explicarmos, discutimos e procuramos persuadir e convencer pela verdade. Pregamos Cristo crucificado, Atos 17, versículo 3. Também 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Pregação onde o Espírito fala, enquanto a sua palavra é explicada. Que você possa meditar em Marcos, capítulo 7, versículo 6, também em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, ou também no capítulo 4, no versículo 12, e capítulo 12 e versículo 5. São essas passagens que você possa estar meditando, né, sobre a palavra e o Espírito. Princípios da pregação bíblica. Pregamos a Bíblia porque se a palavra de Deus não tem primazia na igreja, nós não desarmamos o Espírito. Que você possa meditar em Efésios, capítulo 6, no versículo 17. Não ignoramos sua luz. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 19 e o 20. Também Isaías, no capítulo 8, versículo 16 até versículo 22. Deus fala poderosamente enquanto proclamamos o que Deus falou, em Atos, capítulo 10, versículo 44. Há uma espiritualização errada. Quando não estudamos e nos preparamos apropriadamente, dizemos, o Espírito vai me dar a mensagem. Quando a palavra de Deus é fielmente ensinada, a voz de Deus é ouvida, né? Aqui eu vou te dar apenas um conselho. Nunca deixe de meditar a palavra de Deus. Nunca deixe de fazer curso teológico, mas que você possa não só apenas crescer somente na graça, cresça também no conhecimento. Assim que Jesus disse, crescei na graça, também crescei no conhecimento. Se você não meditar a Bíblia, se você não focar no estudo através do curso teológico, o Espírito Santo ele não vai te falar aquilo que você estudou. Muitos pensam que o Espírito Santo ele é obrigado a te orientar, falar aquilo que você e te lembrar aquilo que você estudou. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é um espírito de adivinhação. O Espírito Santo, não é espírito de adivinhação. O Espírito Santo, ele só vai te lembrar aquilo que você estudou. Amém? Portanto, estuda, se joga no estudo, foca no conhecimento, cresça no conhecimento, invista em si mesmo nos estudos, para que quando você estudar, crescer no conhecimento, todas as vezes quando você for ministrar, aí sim o Espírito Santo vai te relembrar aquilo que você estudou. Amém? Que você possa se capacitar.
e se preparar. Amém? A pregação bíblica não é uma técnica, não é um estilo, não é sempre versículo por versículo, não é sequência de grande parte de um livro da Bíblia, também não é uma grande novidade, também não é apenas para intelectuais ou pessoas educadas, também não é chata. Preparando uma mensagem bíblica. Quando você for preparar, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Ore. Não podemos mudar o coração das pessoas, só Deus pode fazer isso. Não podemos fazer as pessoas crerem, só Deus pode fazer isso. Devemos orar antes de nos prepararmos. Ore para que você ouça Deus falar com você. Devemos orar antes de falar. Ore para que você fale a verdade de Deus claramente. Devemos orar depois de ter ensinado a palavra de Deus. Ore para que seus ouvintes respondam a palavra de Deus. Prepare. É um trabalho árduo preparar uma pregação bíblica. Leva muitas horas. Você precisa ler a passagem lentamente. Você precisa estudar os versículos cuidadosamente. Você precisa preparar o que vai dizer aos seus ouvintes para que eles sejam ajudados. Você tem que manejar bem a palavra da verdade. Pregue. Deus trabalha de maneiras maravilhosas quando ensinamos a sua palavra. A palavra de Deus é como semente que produz frutos em nossas vidas. O fruto do Espírito é uma coisa emocionante, falar a palavra de Deus. Deus prometeu que sua palavra fará sua obra. Como ensinar e pregar? Ajudará a ler este texto toda vez que você preparar um novo sermão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz: trabalhe duro para que você possa se apresentar a Deus e receber a sua aprovação. Seja um bom trabalhador, aquele que não precisa se envergonhar e que explica corretamente a palavra da verdade. Este versículo é sobre o ensino da Bíblia. Paulo diz a Timóteo que é um trabalho árduo. Muitos professores e pregadores gastam apenas alguns minutos preparando uma mensagem. Isso não é suficiente. Ele precisa de trabalho duro. Imagine que um homem constrói um muro. Ele é preguiçoso. Ele faz um trabalho ruim e o muro cai. Ele não será solicitado a construir outro. Porque é importante trabalhar arduamente no ensino da Bíblia. O que acontecerá se não explicarmos a Bíblia da maneira correta? Se não explicarmos a Bíblia, Deus ficará triste, o povo não será ajudado. Se ensinarmos a Bíblia, as pessoas serão salvas do inferno. As pessoas crescerão no conhecimento de Jesus e se tornarão mais como Jesus. Dedique o máximo de tempo que puder para que preparar um discurso ou sermão, preparar uma boa palestra ou sermão pode levar um dia inteiro.
como ensinar e pregar. Lembre-se de orar. A oração é a primeira coisa a fazer. Continue orando enquanto se prepara, antes de falar e depois. Antes de você preparar um sermão, né? Que você possa orar antes. Assim que você terminar de preparar o sermão, e você ore também novamente. Amém? Devemos estudar, planejar e ensinar. Para cada passagem, há 3 partes. Primeiro, estude como entender a passagem. Segundo, planeje como planejar uma mensagem da passagem. E o terceiro, ensine como dar um sermão ou falar da passagem. O estudo, orar, pano de fundo, leia, compreenda, encontre o ponto final. Planeje, ponto principal, subpontos, ilustração, aplicação. Sempre revise sua mensagem antes de ensiná-las. Ensine, iniciar, explicar, ilustrar, aplicar, finalizar e orar. Estude, ore, pano de fundo, compreenda e encontre o ponto final. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando ensinamos a Bíblia, devemos ter certeza de que as pessoas ouvem o que Deus diz. Isso significa que devemos ter muito cuidado para encontrar o ponto principal de uma passagem, porque é isso que Deus quer que digamos. Quando você conhece o ponto principal, você saberá o que Deus quer que você diga. Então, você pode pensar na melhor forma de aplicá-los aos seus ouvintes. Então, como você encontra o ponto principal? Siga esses passos. Primeiro, ore. Ore pela ajuda de Deus e continue orando enquanto se prepara. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para que nosso estudo e ensino produzam frutos. Contexto: pense no antecedente da passagem. O que queremos dizer com antecedentes? Estude. Aqui está uma ilustração. Olhe para a primeira foto de um avião. O que você pode dizer sobre onde está o avião? Você que está comigo aqui agora, neste momento, você que adquiriu, aí você pode estar vendo na sua apostila um avião. Olhe bem, repare bem como está o avião na foto. Analise bem. Agora olhe para esta segunda, é a mesma imagem, mas agora você pode ver o fundo. O que você pode dizer agora sobre onde está o avião? A primeira imagem, nós olhamos, avistamos, nós possamos entender que parece que ele está no ar, que está no céu voando. Mas, na verdade, na segunda imagem que nós estamos aqui vendo, ele está no chão. No chão, parado. Que nós possamos estudar, estude. O pano de fundo faz uma grande diferença para a compreensão. Então, quando estudamos a palavra de Deus, precisamos ver o pano de fundo da passagem.
Este tem 3 partes. Primeiro, onde na Bíblia vem a passagem. Segundo, onde no livro da Bíblia vem a passagem. O terceiro, o que acontece nos capítulos ou versículos antes e depois da passagem. Quando conhecemos essas coisas, entendemos melhor a passagem bíblica. Cada palestra será de alguns versículos. Esses versículos se encaixam em todo o capítulo, em todo o livro, em toda a Bíblia. Pense como uma passagem se baseia no que foi dito antes. Por exemplo, se você está falando de 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, né? Para entender o pano de fundo, você precisa pensar. A Bíblia inteira. Onde na Bíblia, aonde na história da Bíblia vem esta carta? Quando você for olhar no livro de 2 Timóteo, você tem que parar, analisar e saber onde na história da Bíblia vem esta carta. Tem que saber da onde está vindo esta carta, né? Dessa passagem, desse livro. Está no Antigo Testamento? Antes de Jesus vir? Ou no Novo Testamento? Quando Jesus veio? Você primeiro vai ter que saber a história de onde veio esta carta. Também você tem que saber se o 2 Timóteo ele está no Novo Testamento, né, ou no Velho Testamento. Que você possa saber se esta passagem veio antes de Jesus vir ou quando Jesus já veio. Amém? Quando na linha do tempo da história esta carta é definida? A Bíblia conta a verdadeira história do mundo. Referências e notas de rodapé podem nos ajudar com a forma como esta passagem se encaixa em toda a Bíblia. A carta inteira. Por que Paulo escreveu Timóteo? Onde estava Timóteo em que ele precisava de ajuda? Como foi para Timóteo? Por exemplo, você verá que Timóteo estava em Éfeso. Paulo escreveu a Timóteo para ajudá-lo com alguns problemas na igreja. A passagem antes de que você vai falar, onde está no livro? Qual é o ponto principal da passagem anterior a esta? Por exemplo, se você está pregando sobre 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7, você precisa saber o que Paulo disse no capítulo 1 para que você entenda por que Paulo diz a Timóteo para ser forte, no capítulo 2, versículo 1. Que você possa também ler. Leia a passagem da Bíblia 3 vezes. Leia devagar e com atenção. É melhor ler em voz alta, leia em uma tradução diferente, se você tiver uma, né? Que você possa ler devagar, alto. Se você tiver pelo menos umas 3 Bíblias diferentes, que tenha 3 traduções diferentes. Amém? Na terceira vez, leia com os olhos e os ouvidos, o nariz e as mãos. Imagine que você estava lá. O que você vai ver, ouvir, cheirar e sentir? Compreender o trabalho de entender a passagem
Para ensinar bem uma passagem, você precisa entender claramente o que ela diz. Olhe atentamente para esta foto do avião. O que você pode aprender sobre o que está acontecendo? Você, novamente, que adquiriu este curso, você que está com a apostila em mãos, né? Que você possa analisar bem essa primeira a imagem, ver, né, o que você pode aprender sobre o que está acontecendo sobre esta imagem. Da mesma forma, você deve gastar tempo vendo cuidadosamente o que a passagem diz. Agora olhe para a foto novamente, o que a imagem não lhe diz. Por exemplo, você não sabe com o que pessoa doente está sofrendo. Da mesma forma, não adivinhe sobre o que a passagem não diz. Percorra versículo por versículo. Leia cada versículo e depois diga o que acontece com suas próprias palavras. Isso ajuda você a saber do que se trata a passagem. Aqui estão algumas perguntas a serem feitas. Quem está nesta passagem? O que você aprendeu sobre cada uma das pessoas? O que você aprendeu sobre onde eles estão? O que esta passagem diz sobre Deus? O quê? Sobre o que é isso? Algumas palavras ou ideias são repetidas? Existem coisas que você não entende? Se sim, ore e leia os versículos novamente. Leia a carta inteira e veja se fica claro. Pode haver algumas notas neste livro ou em sua Bíblia que irão ajudá-lo. Por que é dito? O que escritor quer que ouvinte faça? Por exemplo, em 2 Timóteo, o que Paulo quer que Timóteo faça? Que diferença isso fará para o povo de Deus? 2 Timóteo foi lido primeiro na igreja em Éfeso. Por quê? Por que é dito? O que escritor quer que ouvinte faça? Por exemplo, 2 Timóteo, o que Paulo quer que Timóteo faça? Que diferença isso fará para o povo de Deus? 2 Timóteo foi lido primeiro na igreja em Éfeso. Encontre o ponto principal. Encontre o ponto principal. O ponto principal é a grande coisa que Deus diz em cada passagem. É importante que você encontre isso na passagem. Alguns pregadores decidem qual é a grande coisa que querem dizer antes de começarem a estudar os versículos. Houve um sermão onde o pregador falava muito sobre dar o dinheiro. A passagem da qual ele pregou não mencionava dar o dinheiro. Ele perdeu o ponto principal. Veja novamente a foto do avião. Você vai ver novamente na imagem do avião e essas pessoas. Há muitas coisas que você poderia dizer que sobre esta imagem. Por exemplo, o avião é pequeno. O avião tem 3 rodas e algumas janelas. Há 7 pessoas. No entanto, nenhuma dessas coisas nos diz a grande coisa que a imagem mostra. O importante é que uma pessoa doente está sendo socorrida e levada para receber mais cuidados. Às vezes, nossos sermões e palestras
são assim, dizem muitas coisas verdadeiras, mas perdem o ponto principal. Às vezes queremos dizer tudo em uma passagem. Dizemos tantas coisas que ninguém sabe qual é a coisa mais importante. A pergunta importante a ser feita é: qual é a coisa principal? O ponto grande que esses versículos dizem. Por exemplo, se você pregou em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7, você pode falar sobre ser uma boa avó ou imposição de mãos. Mas esse não é o ponto principal da passagem. A passagem é sobre ser fiel ao chamado de Deus. Para ajudá-lo a encontrar o ponto principal, leia tudo o que você escreveu em compreender. Pense na grande coisa que ela diz. Procure palavras ou temas que se repetem. Na foto, o foco estava na pessoa doente, sendo levada para o avião para obter ajuda. Qual é o foco da passagem? Escreva em uma frase sobre o que é a passagem. Por exemplo, se você está pregando de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 ao 7, você pode escrever: quando você achar difícil seguir o Senhor Jesus, lembre-se da promessa de Deus e do poder de Deus. Escreva o seu ponto principal e depois leia a passagem novamente. Certifique-se de não deixar de fora nada importante. Que você possa ter ponto principal, subpontos, ilustrar, aplicar e revisar. Agora você entende a passagem. Você tem algumas notas e o ponto principal. Mas isso não é um sermão ou uma palestra. Precisamos planejar o sermão ou falar. Escreva o ponto principal no topo do seu papel. Isso irá ajudá-lo a planejar uma boa mensagem. Muitos pregadores não planejam suas mensagens. Alguns repetem o mesmo ponto de novo e de novo, o que se torna chato. A conversa gira e gira em círculos. É inútil, como estar em um avião que gira em círculos, mas nunca aterriza. Outros têm muito a dizer, mas não no plano. É difícil de seguir. É como estar em um ônibus que vai para muitos lugares, mas nunca chega aonde você quer ir. Que você possa ter ponto principal, subpontos, ilustrar, aplicar e revisar. Uma boa maneira de planejar sua mensagem é ter 2, 3 ou 4 subpontos ou títulos. Isso facilita o acompanhamento. É como seguir a receita da sua sopa favorita. Você adiciona uma coisa, depois outra, até ter uma boa refeição que enche o seu estômago e te satisfaz. Que versículos combinam com cada um dos subpontos? Todos os versículos estão cobertos? Como você pode fazer os subpontos seguirem um ao outro para tornar o ponto principal o mais claro possível? Os subpontos são curtos e fáceis de lembrar? O ponto principal, subpontos, ilustrar, aplicar, revisa. Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 7, o ponto principal é: quando você achar difícil seguir o Senhor Jesus, lembre-se da promessa de Deus e do poder de Deus.
A partir disso, os subpontos podem ser, primeiro, lembre-se das promessas de Deus, lá no versículo 1 e o 2. Segundo, lembre-se do povo de Deus, que está no versículo 3 e também no versículo 5. Lembre-se do poder de Deus, no versículo 6 e o 7. Observe que todos os subpontos têm a palavra de lembrar neles. São curtos. Resume o significado de 2 ou 3 versículos. Ilustre ou conte uma história. Uma ilustração ou uma figura de palavras ajuda seus ouvintes a entender os pontos principais que você faz. Às vezes, há ilustrações na passagem. Por exemplo, Paulo frequentemente usa a imagem de um atleta que tem de treinar duro ou seguir as regras. Lá no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ou no capítulo 4, versículo 7. Às vezes você precisa pensar em sua própria ilustração. Certifique-se de que a ilustração seja fácil de entender. Por exemplo, você ensina 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 7, o ponto principal é: quando você achar difícil seguir o Senhor Jesus, lembre-se da promessa de Deus e do poder de Deus. A mensagem principal é lembrar. Sua ilustração ou história principal mostrará aos seus ouvintes como é importante lembrar. Pense em uma tarefa ou trabalho diário. O que você deve se lembrar para fazê-lo bem e o terminá-lo. Por exemplo, quando for buscar água do poço, é importante lembrar de um balde. Se você esquecer de levar um balde, não poderá terminar seu trabalho. Você pode levar um auxílio visual ou uma foto. Você pode fazer um desenho ou fazer um pequeno drama. Certifique-se sempre de que ajuda a ensinar o ponto principal, que você possa aplicar. Quando ensinamos a palavra de Deus, queremos que a palavra de Deus fale conosco e mude todos os que ouvem. Então você deve pensar como o ponto principal da passagem se aplica às pessoas com que você vai falar. Pense nas diferentes pessoas com que você vai falar. Com o ponto principal, fale com crianças, novos crentes, aqueles que não são crentes, líderes da igreja. Pense nas perguntas que seus ouvintes terão enquanto ouve, por exemplo: o que isso significará para mim amanhã? Como coloco isso em prática nessa igreja? Como obedecerei a isso em minha família? Como isso me ajuda a seguir a Jesus fielmente? De quais perigos ou preciso estar ciente? Você pode aplicar a mensagem após cada subponto e no final. Se você aplicar a mensagem apenas no final, alguns podem não ouvi-la. Agora você está pronto para escrever o seu sermão ou palestra, que você possa revisar. Antes de ensiná-lo, você deve revisar o que escreveu. Confira o que você preparou. O ponto principal está claro? Você mostra o que a Bíblia ensina nessa passagem? Você explicou os versículos claramente? Você já pensou em figuras de palavras para ajudar as pessoas a entender, lembrar a mensagem? Você tem um fluxo claro em sua palestra para que as pessoas possam acompanhar o que você diz?
O que você está pedindo a Deus para mudar na vida de seus ouvintes? Decida se você vai falar usando um sermão que você escreveu completamente ou use notas mais curtas. Sempre use uma linguagem que a maioria de seus ouvintes entenderão melhor. Como eu falei na aula 2, não precisa mudar o teu jeito de falar. Seja o natural que Deus te fez e te deu. Não precisa mudar aquilo que Deus fez. Não precisa querer falar bonito, pregar bonito, cantar bonito. Está vendo que eu estou falando aqui? Estou falando naturalmente. Eu não preciso fazer como alguns pregadores, cantores fazem, por exemplo, para você possa ter a noção. Vou falar para você poder entender. Eu vou falar Jesus. Tem pessoa que fala assim, eu vou falar Jesus. Não precisa fazer isso. Seja, natural. Fale para que as pessoas possam entender melhor. Agora imagina, enquanto você está falando outra voz, você muda a sua voz e a pessoa não acaba entendendo o que foi pregado, o que foi ensinado, falado. Seja simples, humilde e que aceite o que Deus colocou sobre a tua vida, o que Deus te deu. Você deve pegar as ideias, usá-las da melhor maneira para você. Lembre-se sempre que o sermão é baseado no ponto principal. Iniciar. Pense cuidadosamente sobre como começar a sua palestra. É bom dizer ao seu povo o ponto principal. Diga-lhes por que precisam ouvir e como essa passagem o ajudará. Você pode fazer uma pergunta e dizer a eles que você responderá em sua palestra. Você precisa obter o interesse deles para que eles ouçam. Por exemplo, para o 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 até o 7, o ponto principal é, quando você achar difícil seguir o Senhor Jesus, lembre-se da promessa de Deus e do poder de Deus. Para começar, você pode falar sobre por que achar difícil seguir Jesus. Você pode pensar em outras razões pelas quais os crentes acham difícil seguir a Jesus. Você pode dizer que esses versículos os ajudarão. Então, eles devem ouvir bem. Que você possa explicar. Subpontos são como ossos em um corpo. Eles mantêm você em pé. Mas você também precisa de carne ou carne. Você precisa ter tempo para explicar os versos, para colocar carne nos ossos. Você precisa deixar claro o que os versículos significam. É bom continuar lendo os versículos da Bíblia enquanto você os explica. Faça com que seu povo siga em suas Bíblias. Pense no que é bom para o seu povo e que os ajudará a entender claramente. Certifique-se de que seus ouvintes possam ver que o que você diz é o que a Bíblia diz. Ilustre. Foi isso que Jesus fez quando contou parábolas. Jesus costumava dizer, o reino dos céus é como, e depois contou uma história. Algumas das ilustrações que Jesus usou eram figuras de palavras. Por exemplo, ele fala de falsos mestres como lobos perigosos. Paulo falou da vida cristã, como correr uma corrida. Às vezes, uma imagem de palavras é melhor
do que longa história. É importante deixar isso o mais claro possível. Dê aos seus ouvintes algo em que pensar ou algo para fazer. Lembre-se, queremos que as pessoas mudem e cresçam. Certifique-se lembrar de que dizer algo para aqueles que não são crentes. Você sempre tem diferentes grupos de pessoas ouvindo. Crentes cheios de fé, crentes que estão lutando para continuar, incrédulos que querem se tornar cristão, mas não sabem como. Os incrédulos que não pensam que precisam ser salvos tentem dizer algo a cada um. Todo mundo precisa ouvir alguma coisa. Por exemplo, ao ensinar o 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 ao 7, aos crentes cheios de fé, quem você pode ajudar a continuar lembrando-os da promessa de Deus? Para os crentes que estão lutando para continuar, lembre-se do poder de Deus. Ele pode ajudá-lo a continuar. Aos incrédulos que querem se tornar cristão, mas não sabem como, Deus prometeu a todas as pessoas que creem que receberão a vida eterna. Creia em Jesus hoje. Aos incrédulos que não pensam que precisam ser salvos, Deus prometeu a vida eterna a todos os que creem. Deus punirá todos os que se recusam a crer. Certifique-se de que a aplicação seja baseada em como a passagem se aplica à pessoa ou pessoas que leram primeira vez. Por exemplo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 7, Timóteo estava achando difícil servir a Deus, o que torna difícil para seus ouvintes serem seguidores fiéis de Jesus. O que torna difícil ser um pastor fiel da igreja do Senhor Jesus. O que Paulo quer que Timóteo se lembre. Isso é o que precisamos lembrar também. Conclua. Pense em como terminar sua palestra. Lembre-se seus ouvintes do ponto principal. Ajuda-os a lembrar. Às vezes é útil, depois de falar dar aos seus ouvintes tempo para pensar e orar sobre o que ouviram. Antes de continuar com a reunião, ore e continue orando. Ore para que Deus primeiro mude você. Ore para que Deus use suas palavras para falar com seu povo. Ore para que a verdade de Deus mude o seu povo. Que Deus te abençoe. Se caso você teve alguma dúvida, comente aqui. Também não deixe de dar o like. Através do seu like, do seu joinha, esta aula vai ser alcançada milhares de pessoas. Também, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho para que quando você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, quando eu for postar aula gravada ou até mesmo entrar ao vivo, você vai ser notificado. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero na última aula, aula 4. A paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Juntos somos mais fortes.